Bom dia, galera! Tudo bom? Eu sou a Isa e você está no canal da Tag Experiências Literárias. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro incrível que veio na caixinha do mês de abril, que é o Stoner, de John Williams, aqui no quadro Resenhas e Reverberações. Confesso para vocês que eu fiquei muito, mas muito feliz quando eu fiquei sabendo que o livro da caixinha de abril seria Stoner, porque é um livro que eu li o ano passado, entrou para a lista dos melhores livros que eu li no ano de 2015, e eu percebi que a minha empolgação em relação a Stoner foi exatamente a mesma empolgação que a nossa curadora, a Letícia Wierchowski, sentiu quando ela leu o livro. Ela também ficou empolgada, saiu indicando para todo mundo, queria falar sobre ele, tanto que ela indicou aqui para a Tag. Eu achei o máximo, excelente indicação. E falando da revistinha, eu amei a capa, mas eu confesso que não foi essa imagem que eu criei do Stoner na minha cabeça. Mas ficou muito linda, tem um marcador como sempre. Mas enfim, vamos à resenha. Eu acho que todo mundo já deve ter lido, né, o livro do mês de abril, mas vale ressaltar que teremos aqui muitos spoilers. Na verdade, eu acho que esse livro, o problema dele nem é dar spoiler, porque ele mesmo fala na primeira página o que vai acontecer durante o livro inteiro. O grande trunfo de Stoner é a escrita, é a sensibilidade que John Williams colocou aqui nessas páginas, para descrever uma vida de uma pessoa simples, uma vida onde não acontece nada, uma vida que sempre quis ser algo, mas nunca conseguiu chegar a lugar nenhum. O livro vai contar a história de um homem chamado William Stoner, filho de pais camponeses que sempre viveu no interior, sempre ajudou a cuidar da roça, da fazendinha da família, e que se tornou o orgulho da família quando foi para a universidade estudar agronomia. E os pais esperavam que Stoner, assim que terminasse os estudos de agronomia, voltasse para a fazenda para aplicar tudo que ele aprendeu ali na terra, né, melhorar um pouco a vida dele. Só que chegando à universidade, o Stoner se vê num mundo completamente diferente. E aí, durante uma aula obrigatória de literatura inglesa, o professor lê um soneto de Shakespeare e Stoner se vê arrebatado por aquilo. Ele fica completamente apaixonado, tão apaixonado que ele decide que ele não quer mais estudar agronomia, que a partir daquele momento ele quer estudar literatura inglesa. E é isso que ele faz. Os pais ficam bem tristes com a decisão do filho, mas não podiam fazer nada, né? E é a partir desse momento que a gente começa a acompanhar a vida de Stoner, uma vida simples de uma pessoa comum. Ele é uma pessoa normal, um professor de universidade que se casa, tem uma filha, não conquista nada de extraordinário na vida e no final simplesmente morre. Mas então, Isa, qual a graça de ler um livro onde não acontece nada? Galera, a graça é exatamente essa. Stoner é um personagem tão comum, tão real, que fica muito próximo da gente. A gente vai acompanhar o dia a dia de uma pessoa normal, uma pessoa comum, que tem problemas no trabalho, que tem problemas graves no casamento, que vê seus amigos morrendo. Então, apesar de o livro ser aparentemente muito simples, porque não acontece nada, acontece muita coisa aqui. E essa carga emocional que o livro traz é puro mérito da escrita de John Williams. Eu acho esse livro fantástico exatamente por causa disso. Por exemplo, no casamento, o Stoner se apaixona perdidamente pela Edith. Eles se casam e logo no início ele já percebe que Edith tem sérios problemas emocionais e a gente também percebe isso. E não deu outro, o casamento dele foi medíocre. Aliás, o casamento de Stoner pra mim foi o ponto alto do livro, assim, sabe? A carga emocional muito grande. No início eu fiquei com muito ódio, muita raiva da Edith. Mas, cara, a mulher tem muitos problemas psiquiátricos, isso é óbvio. Só que o que é inconcebível é Stoner deixar novamente as coisas acontecerem, não fazer nada. Inclusive, a Edith acabou com o relacionamento que Stoner tinha com a filha, que era um relacionamento muito gostoso no início. E depois eles viraram dois estranhos, eles nem se reconheciam mais. Stoner passou a nem ver mais a filha, nem tinha mais notícias dela direito.
E ele simplesmente aceitou. Na universidade ele tem vários problemas com professores e com alunos, e ele também não faz nada para se defender nem para tentar mudar essa situação. E Stoner é sim um personagem muito apático, o que é muito difícil de construir. Porque você escrever um livro, criar um personagem, né, que faz e acontece, que é cheio de emoção e de aventura, a história fica dinâmica, você acaba gostando, é uma coisa divertida. Já aqui não, Stoner não faz nada. As situações acontecem na sua vida e ele fica simplesmente olhando as coisas acontecerem. É o mero coadjuvante da própria vida, ele não faz nada para tentar mudar o que ele não gosta e ele também não faz nada para tentar alcançar o que ele gosta. Uma coisa interessante é que a história engloba a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Na Primeira Guerra Mundial, Stoner ainda é um estudante e os seus amigos todos ficam inflamados, né, com aquela vontade de servir ao país na guerra, então eles vão lá, se alistam e faz aquele monte de coisa. E Stoner não, ele prefere ficar onde ele está. Aliás, é bem interessante esse lance da guerra, tá? Porque na Primeira Guerra Mundial, Stoner vê seus amigos indo embora e não voltando mais. E na Segunda Guerra Mundial, Stoner já é um professor e aí ele vê os seus alunos indo para a guerra e não voltando mais. Eu achei bem interessante o John Williams usar as duas guerras para poder ter um referencial da passagem do tempo e também mostrar mais uma vez a apatia de Stoner em relação ao que acontecia ao seu redor. Mas também é o tipo de história que te deixa na expectativa, porque você fica sempre esperando Stoner tomar alguma atitude em relação a qualquer coisa. Sabe quando uma pessoa só se dá mal, só colhe coisas ruins e ela vai acumulando aquele amargor todo e de repente ela explode? Pois é, eu esperei a explosão de Stoner a história inteira e isso não aconteceu. Eu via que o livro estava chegando no final e eu falava, gente, não é possível que esse homem não vai fazer nada para mudar nada na sua vida. E ele não fez nada. E a história é tão bem escrita, o John Williams aproxima tanto o personagem da gente que dá vontade de entrar no livro, pegar o Stoner e fala, meu filho, faz alguma coisa com a sua vida, ela tá passando. E quando Stoner olha para trás, na verdade eu nem sei se ele olhou para trás. Quando a gente olha para a vida de Stoner e vê que ele lutou por algumas coisas e não conseguiu alcançar nenhuma, não conseguiu em nenhum momento da vida uma felicidade plena, sempre tinha alguém para puxar ele para trás, ele nunca fez nada para mudar isso. Cara, dá muita pena. Sobre a escrita de John Williams eu adorei, não tem floreio, não tem nada, uma escrita direta, simples, deixando o foco todinho para a história e para o emocional do livro. E por que Stoner não se posicionava, não tomava atitude em relação a nada? Isso não é explicado. Assim como muitas coisas também não são explicadas no livro. Por exemplo, o passado sombrio de Edith não é explicado. Aquele relacionamento estranho do professor Lomax com seu aluno, o Charles Walker, também não é explicado. Sabe, tem muita coisa que não é explicada, mas que não precisa ser. Eu acho que tem muita coisa implícita. Nem tudo tem que ser explicado sempre no livro. Essa é a minha opinião. E aí cada um tira a sua própria conclusão. E eu adoro quando isso acontece. E aí eu tava dando uma olhadinha aqui no espaço do associado aqui no grupo do Facebook. E eu concordei completamente aqui com o comentário da associada Rosana Rabelo, que ela diz o seguinte, que o Stoner tinha que matar um leão por dia para viver. E quando a gente tem que matar um leão por dia para viver, para sobreviver, quando a gente tem tantos problemas para lidar, a gente acaba se cansando da vida, de justificar tudo, de querer correr atrás de tudo. Então talvez o problema de Stoner fosse esse, ele tinha tanto problema para lidar na vida com as questões dele mesmo, com o casamento, com o filho, com o trabalho, que chega um momento que ele cansa. A gente cansa de querer entender o motivo, as razões de tudo. E aí ele simplesmente larga para lá. Vocês concordam com isso? Eu acho essa hipótese bem válida, sabe? Claro que tudo isso adicionado à própria personalidade do Stoner, que já era uma pessoa, né, super introspectiva e apática mesmo. Já associada a Camila Lucena, disse que consegue ver muitas qualidades no livro, mas que não conseguiu se identificar muito com o personagem, com o Stoner, porque eles são muito diferentes. Isso acontece mesmo, né, Camila? E a Daiane Sanches falou aqui que tá com o sentimento de não entender muita coisa em relação ao livro, justamente por
por essas várias coisas que ficaram sem respostas, né, como eu disse anteriormente. Mas ela disse também uma coisa que eu concordo, que quando chegou ao final, que ela esperava um desenrolar, o cara vai e morre, sabe? Como assim? E é verdade, a gente espera que alguma coisa vá acontecer, a gente espera uma explosão de Stoner, e isso não acontece. Mesmo porque, pela personalidade dele, a gente não pode esperar um dia de fúria, né, do Stoner. Eu acho que muita gente pode não ter gostado desse livro porque esperava muita coisa dele, já que com certeza houve uma comparação básica entre o Stoner e o Harold Fry, que foi o livro do mês de março. Porque o Harold Fry era uma pessoa simples que conseguiu um feito extraordinário. Já a Stoner, que também era uma pessoa simples, não conseguiu nada. Eu acho que a única coisa plena que o Stoner teve durante a sua vida inteira foi o amor em relação à literatura inglesa. Foi o amor em relação aos livros, sabe? E ele deu a sua vida pela literatura e ele morreu com a literatura, de uma forma muito poética e muito bonita. Acho que esse é o grande consolo do livro, mas que é doído, é. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do livro do mês de abril, de Stoner. Vamos comentar aqui embaixo o que vocês acharam, se gostaram. Se não gostaram, pode descer a lenha, porque aqui pode tudo. Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Aqui no quadro, resenhas e Aqui no quadro, resenhas e reverberações. Escuta, vocês não tinham nome mais fácil não pra eu colocar? O Trava-Língua dos Infernos. Resenhas e reverberações.